Oi, pessoal, estamos aqui no segundo vídeo da nossa 15ª aula, a crise do liberalismo e a reconfiguração dos Estados nacionais. É a segunda aula que tem reconfiguração dos Estados, né? Quando nós falamos lá atrás do mundo de 1870, a gente falou reestruturação dos Estados. Talvez tenha algum nome melhor, mas eu não consegui encontrar outro que desse conta disso. De tempo em tempo, você tem uma chacoalhada para mudar o caráter dos Estados. Mas a chacoalhada nesse período, nos anos 30, foi muito séria, porque era a chacoalhada que vinha, como eu já falei, da guerra, da gripe espanhola, da depressão capitaneada pela economia americana que contagiou o mundo inteiro. Ela foi tão profunda, que ela, além de acarretar na guerra o desaparecimento de 5 impérios, o Império Britânico, o Império Sacro Império Germânico, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano e o Império Russo. Nesse roldão da crise, do Tratado de Versalhes e tal, primeiro impacto é o virtual desaparecimento da moeda alemã. É feita uma reestruturação monetária e, a partir de 1923, a moeda começa a ganhar valor novamente. Mas desaparece a moeda austríaca, com o despedaçamento do Império Austro-Húngaro. A moeda austríaca, que é a moeda húngara, viram fumaça. As economias têm que ser, vamos usar uma palavra reconfigurada, uma palavra muito meio chatinha, né? A economia tem que ser refeita. A moeda russa também, porque a revolução e o desarranjo que é provocado no processo de afirmação da revolução arrebenta com a moeda russa. O padrão ouro, que era o lastro metálico, o lastro em ouro da libra esterlina, também vai sendo abandonado pelos países que não conseguem, nessa situação de crise, manter suas reservas de ouro para lastrear as moedas. Então, você tem uma tendência à inflação mundial. Eu tenho a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. E você tem duas experiências de se tentar reerguer as economias. Uma no leste europeu, na Rússia, na União Soviética, e outra nos Estados Unidos. Na União Soviética chama-se Plano Quinquenal, nos Estados Unidos chama New Deal. Nós vamos tentar falar um pouquinho mais de cada um deles. Vamos falar como é que o Plano Quinquenal surge no Ocidente como um oásis para a economia, como um insight. Insight também é muito metido, né? Como uma sacada para a economia voltar a rodar de maneira diferente. O John Maynard Keynes, o principal economista mais influente do século XX, do qual nós já falamos há 2 aulas, Keynes foi aquele que escreveu As Consequências Econômicas da Paz, denunciando a paz punitiva imposta no Tratado de Versalhes contra a Alemanha e antevê um aguçamento das tensões que, ao invés de resolver problemas, criaria novos. E ele, à medida que os anos avançam, ele vai percebendo, e os seus leitores, e vai vendo que ele tinha total razão e a sua influência, o seu prestígio intelectual só aumenta. Pois o Keynes vai para a atividade acadêmica, o Keynes é também um homem de mercado, joga na bolsa e tal, mas em 1925, ele, muito curioso, faz uma viagem à União Soviética. Vários intelectuais europeus e americanos vão ao outro lado do mundo ver como é que funciona aquela economia de um país tido como agrário, atrasado, uma ditadura, não sei o que e tal, que fez uma revolução, que botou o mundo de pernas para o ar, que criou problemas na Europa. Mas então vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos tocar na coisa. E o Keynes faz isso. Em 25 ele vai para lá, ele vai a convite fazer uma palestra em Leningrado, que já era o novo nome de Petrogrado, que já era o novíssimo nome de São Petersburgo. E lá ele estuda e entra em contato com economistas soviéticos, russos, sobre como é que estava organizada a economia. E começa a se desenhar ali, em 1925, está uma situação de crise na economia russa. E o Keynes fica estudando. O que ele tem? Qual é o panorama que ele tem diante de si? Ele tem diante de si um país caótico. Caótico pelo seguinte: os bolcheviques tomam o Palácio do Inverno, tomam o poder em 1917,
Aliás, uma coisa que é preciso dizer, não havia na Rússia, se a gente estudar, vários historiadores dizem isso, outra força política capaz de, naquele caos, sintetizar as necessidades do país para sair da crise que a Primeira Guerra Mundial tinha metido a Rússia, a pauperização, e, ao mesmo tempo, as demandas de uma classe operária diminuta, mas em crescimento. E a principal demanda que os bolcheviques atendem é a paz em separado com a Alemanha. Deixa para lá aqueles aliados da França, da Inglaterra, vamos fazer a paz nós. É nós. Mas aí eles se defrontam com algumas coisas terríveis. Primeiro, uma guerra civil contra a posse do poder por parte deles. A guerra civil dura 3, 4 anos, é uma guerra pesada. A segunda é a fome endêmica. A fome dura mais ou menos de 1919, o segundo ano da Revolução, vai até 1925. A fome tem alguns pressupostos bem identificáveis. O primeiro deles, o principal, é, claro, a baixa oferta de alimentos de uma população crescente. Mas essa baixa oferta acontece porque os donos de terras, fazendeiros, não querem entregar os seus produtos, sua plantação, sua colheita agrícola, sua criação de animais, enfim, o que produzem, eles não querem entregar ao Estado aos preços que o Estado impõe. Então, eles preferem queimar as plantações, matar os seus porcos, suas vacas e tal, e não entregar nada aqui. E aí não adianta você ir lá botar um cabo e um soldado na porta de cada fazenda, que lá não é STF, mas não adianta você botar repressão. E o Lenin faz algo de uma ousadia tremenda, que eu já falei em outra aula, que é a nova política econômica. Devolve a propriedade para os fazendeiros, devolve as lojas, devolve as fábricas para os donos. E aí tem uma celeuma dentro na cúpula do poder soviético, nas instâncias intermediárias e no movimento comunista que já aparece no mundo. O que é isso? Os caras fizeram a revolução e falaram que iam acabar com a propriedade privada e estão devolvendo para os donos. O Lenin falava, estamos devolvendo porque precisamos aumentar a produção. E sem o incentivo do lucro privado, o produtor não só não vai entregar, mas como não vai sequer produzir. E esse artifício faz com que, aos poucos, eles consigam ir debelando a fome com compras de alimento para estoques reguladores do Estado para fazer frente a essa situação de fome que chegou a matar, os dados são muito imprecisos, mas 5 milhões de pessoas. A guerra. Os números são fantásticos na Rússia. Você tem 12 invasões de exércitos ocidentais, exército polonês, exército austríaco, exército alemão, exército francês, inglês, tal, tentando derrubar o poder soviético e incentivar uma rebelião interna. Então, o poder soviético era um poder que não tinha legitimidade interna e que vai adquirindo à medida que a fome vai sendo debelada, muito mais do que qualquer teoria. Ninguém chegou para os camponeses, para os operários, sentou e falou, gente, vamos ler o Manifesto Comunista para vocês verem como a gente tem razão, está tudo lá no Marx. Não, você não faz nenhuma mudança social com base no blá, blá, blá. Você faz mudança social guarnecendo o estômago das pessoas, colocando dinheiro nos seus bolsos e dando a elas a sensação de que a vida está melhorando. E a vida, para melhorar, precisa de algo muito mais radical, que é feito em 1927, já no governo do Stalin. E aí não é uma proposta original do Stalin, é uma proposta original do Trotsky. Não vou ficar entrando, pode ser que tenha gente aqui que queira discutir, a gente discute na live, mas o Stalin apreende uma proposta do Trotsky, que é o seguinte: vamos fazer uma coletivização na agricultura, vamos fazer uma reforma agrária forçada para as terras virem para o Estado, e aí a gente garantir a produção. Bom, de 1927 a 31, as terras são desapropriadas novamente para o Estado. É feito o que a Revolução tinha tentado fazer há 10 anos antes, mas agora com um poder mais estabelecido, é feito na base do porrete. Quem não quer entregar, vai entregar na marra. E o Estado vai produzir. E se você não quer, você vai ser preso, vai ser deportado. E se deportam aldeias inteiras de um lugar para outro na União Soviética. É uma fase de muita violência, muita tensão,
tem vários livros que vocês podem, quem for curioso, é um lado fascinante, mas interessante da Revolução Russa, porque para você direcionar a produção, você faz isso. E se consegue alimentar a população. E a fome acaba nos anos 30. Em 32, o Keynes volta à União Soviética. E ele fica maravilhado com algo que ele percebe. A economia está funcionando. A economia está produzindo, a economia está crescendo. E aí ele descobre que foi feito, 4 anos antes, em 1928, o primeiro plano quinquenal. É um plano que dura 5 anos, centralizado, com metas de produção agrícola, industrial e de serviços para atender a demanda. E um controle rígido da oferta e da demanda. Não produzir mais do que a demanda e não deixar a demanda ficar carente de oferta, o que redunda em aumento de preços, em escassez e tal. E nessa situação de casamento com a demanda e a oferta, você tem um virtual pleno emprego. O Keynes sai de lá e fala, não, é isso, o plano, é planejar a economia. Ele já vinha pensando nisso. E aí ele diz, não é preciso ser comunista, não é preciso ter um regime de força autoritário para colocar o plano, é possível fazer o plano na economia capitalista. E ele começa a escrever e vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão na descendente da crise. E na descendente da crise, o presidente Hoover, como eu já falei na última aula, faz um programa que chama... Hoover é um Paulo Guedes, assim, um Paulo Guedes alfabetizado, imagina só. Paulo Guedes, se o Paulo Guedes fosse um cara alfabetizado, seria o J. Edgar Hoover, o Herbert Hoover, não o J. Edgar Hoover. J. Edgar Hoover criou o FBI. O Herbert Hoover, que é um neoliberal, não tinha esse nome, mas um ultraliberal, e perde as eleições de 1932 para o Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt é um aristocrata do Partido Democrata, extremamente ousado, extremamente corajoso, que resolve virar a economia dos Estados Unidos de perna para o ar e vai influenciar o mundo. O que o Roosevelt faz quando toma posse, vê aquele desemprego, vê aquela situação pesadíssima? O Roosevelt resolve, no primeiro discurso dele, quando toma posse, em 4 de março de 1973, ele tem como lema, eu coloquei alguns trechos no PowerPoint, nada temos a temer a não ser o próprio medo. Parece uma frase vazia, mas uma frase de impacto, mas não é. Ele diz o seguinte, ele centra o discurso dele na questão do desemprego, porque ele vê, assim como Keynes, que se não houver demanda, se as pessoas não tiverem poder de compra, nenhuma economia sai do buraco. É preciso aumentar o poder de compra do trabalhador, é preciso dar emprego para o trabalhador. E a segunda coisa que ele pede, entre várias que ele fala no discurso, é o seguinte, que ele, se não conseguir resolver os problemas, ele vai pedir ao Congresso amplos poderes, aspas, amplos poderes executivos para conduzir a guerra contra a emergência econômica, com poderes tão grandes quanto os que me seriam atribuídos se estivéssemos sendo invadidos por um inimigo estrangeiro. O Roosevelt vai com um pique de quem vai para a guerra para o governo. É isso que é o New Deal. E ele inaugura um estilo de governança que é o seguinte, que o governo se define nos seus 100 primeiros dias. Se você, nos 100 primeiros dias, não consegue mostrar para a população que existe governo, que existe mudança, que existe comando, desiste. Desiste. Por isso, a história de você chega no governo, se adapta, negocia com o centrão, faz concessão aqui, concessão ali. No Roosevelt não funciona. E ele não está numa ditadura, ele está num governo democrático, ocidental, de base liberal. 5 dias depois, no dia 9 de março, ele lança as bases do New Deal, colocando o Estado como centro de decisões para emissão de moeda, controle da taxa de juros, estabelecimento de obras, emprego e direcionamento da atividade econômica. Estamos esgotando nosso tempo aqui de 14 minutos e meio nesse vídeo. Eu volto no último para a gente completar esse raciocínio da mudança da economia mundial nesse período.